efetivamente, né, desenvolver a disciplina num espaço curto aí de tempo. Então a gente vai pular algumas etapas, mas assim, nada que com certeza vá de alguma forma prejudicar vocês. Eu vou resolver a questão da webcam para que também vocês possam, né, me ver e acompanhar, acredito que melhor aí as apresentações, tá certo? Que como era um computador all-in-one e deu problema no monitor, e no monitor era onde ficava justamente a tela, e aí eu tive que fazer a substituição e vou ter que resolver aí a questão da webcam. Bom, muito bem. O objetivo de você, né, aprender efetivamente a utilizar algoritmo e programação de computadores é que você possa efetivamente criar programas, né? Então tem sempre esse objetivo. E criar programas, a gente vai iniciar com programas simples, né? E a gente vai aumentando, né, a complexidade conforme a gente vai trabalhando. Eu sempre comento que quando a gente trabalha com algoritmos e programação de computadores, você acaba trabalhando com duas disciplinas ao mesmo tempo, né? É porque uma coisa é você pensar de forma algorítmica e a outra coisa é você trabalhar a programação de computadores, né? Numa você faz uma estrutura numa linguagem assim bem próxima da linguagem humana, as pessoas costumam chamar de pseudolinguagem, Portugal, são vários nomes, né, que as pessoas costumam utilizar, e a outra, efetivamente, você tendo aquela estrutura nessa linguagem, né, no Portugal, né, no algoritmo ou pseudolinguagem, você consegue pegar e passar para qualquer linguagem de programação aquela estrutura que você preparou, né? Então, a gente tem sempre esses dois lados. Muito embora, na prática, né, é muito comum, né, as pessoas já saírem programando, né? Quando a pessoa consegue chegar a um determinado nível, ela já vai raciocinando, né, criando lá os seus algoritmos, mas já utilizando uma linguagem de programação, né? Acaba acontecendo isso. Mas no início é sempre importante a gente ter ideia, né, de como se chegou àquele resultado lá na programação. Então a gente vai partir do princípio, né, que a gente vai iniciar do zero, né, como se não tivesse, né, nenhum conhecimento de programação. A qualquer momento vocês podem interromper, né? Eu estou fazendo a gravação utilizando um software aqui no meu computador, o Camtasia, que vai ficar disponível depois para vocês. Muito bem. Então a gente vai falar hoje a respeito de resolução de problema, né? E depois a gente vai falar um pouquinho a respeito da pseudolinguagem, né? Esse termo pseudo que tem na frente aí da palavra linguagem, que é a ideia de como se fosse alguma coisa de mentirinha, alguma coisa não verdadeira, né? Porque realmente é uma coisa que vai ser utilizado somente com o objetivo para fazer a escrita de algoritmos, né? É por isso que tem esse nome de pseudolinguagem, né? Que é essa que a gente chama de, o pessoal costuma chamar de Portugal, né? Uma linguagem muito próxima da linguagem humana. E dentro da pseudolinguagem, né, a gente tem identificadores, expressões, os operadores que a gente vai utilizar, tanto aritmético quanto lógico, e alguns comandos, né, que vão ser utilizados para poder se trabalhar. Bom, então vamos começar efetivamente, né, com a resolução de problemas, né? Quando a gente trabalha com algoritmo, a gente quer resolver problemas, né? E depois que a gente escrever a resolução desse problema, a gente precisa criar uma pseudolinguagem para a escrita, né, da estrutura de como a gente definiu para resolver esse problema. Então, inicialmente a gente vai pensar, né, efetivamente na resolução de problemas. Aí vamos colocar como exemplo, né, o primeiro problema é somar dois números. Então é esse o problema que eu quero resolver, né, o problema de somar dois números.
Aí a primeira preocupação que eu tenho que ter enquanto a pessoa responsável que vai resolver esse problema é essa definição que foi colocada, né, do problema, somar dos números, né? Tá claro, eu não tenho dúvida a respeito daquilo que está sendo colocado. Essa questão de interpretação é uma coisa muito subjetiva, né? Às vezes a gente está falando com alguém sobre alguma coisa, a gente acha que a pessoa está entendendo e depois a gente vai perceber que a pessoa está entendendo totalmente errado, né? Isso é muito comum, né? No processo de interação humana, a gente conversar às vezes com alguém e a pessoa ter uma ideia diferente daquilo que a gente está falando, né? Então, às vezes a gente tenta, né, se expressar de uma forma e acaba sendo interpretado de outra forma, né? Isso é muito comum, né? Isso acontece bastante. Aí vocês imaginem, por exemplo, alguém fazendo, como eu aqui, né? Falando sobre alguma coisa, aí várias pessoas diferentes escutando o que eu estou falando, e cada um vai ter, né, um entendimento daquilo que eu estou falando, e esse entendimento com certeza pode divergir de uma pessoa para outra, né? Então por isso que eu sempre digo que às vezes a gente, quanto responsável por criar programas de computadores, a gente precisa assim, baixar bem o nível para que a gente não tenha dúvida, ou o usuário que vai receber, né, aquele programa não tenha dúvida daquilo que efetivamente vai ser feito, né? Porque acontece esse problema de a gente tá falando uma coisa e a pessoa interpretar de uma outra forma. Então a gente precisa ter claro daquilo que está sendo colocado. Então, quando eu coloco somar dois números, eu tenho que ter claro aquilo que efetivamente precisa ser feito. Eu quero somar dois números. Então, o usuário vai informar um primeiro número, depois vai informar um segundo número, e eu quero resolver o problema pegando esses dois números que foi informado pelo usuário e fazer a somatória desses números. Então eu preciso ter muito claro. Tudo bem até aqui? Tudo. Beleza. Bom, depois vem a questão da análise do problema, né? Nessa análise do problema, em geral, eu utilizo três itens, né, para poder fazer essa análise de forma correta. Eu vou me preocupar com os dados que eu preciso receber do usuário para efetivamente resolver esse problema, como esse problema vai ser resolvido e, finalmente, como vai ser exibida a resposta. Então, eu inicio com a primeira parte, na análise do problema, os dados de entrada. Os dados de entrada baseado no problema que foi apresentado, o que efetivamente o usuário precisa me informar, que sem isso eu não consigo resolver o problema. Eu não vou conseguir resolver se eu não tiver esse tipo de informação. Então vejo que tem que ser coisas que vão me colocar na condição de eu só consigo resolver se efetivamente eu tiver essas informações. Se eu não tiver essas informações, eu não vou conseguir resolver o problema. Passando para o caso específico que nós estamos analisando, que seria fazer a somatória de dois números, eu só vou conseguir resolver se o usuário me informar os números que precisam ser somados, né? Então, eu preciso receber essa informação do usuário para que eu possa resolver o problema. Bom, mas aí ocorre um problema, né? Porque um usuário pode me informar o número 5 e o número 9. Outro usuário pode informar o número 2 e o número 3. Então, assim, as entradas são variáveis, né? Então, uma hora um usuário pode ser que informe um tipo de entrada, outra hora outro usuário informa uma outra informação de entrada. Então, não dá para me definir, na hora que eu estou fazendo a análise do problema,
qual realmente vai ser essa entrada. Então eu tenho que fazer uma representação dessa entrada. E eu faço a representação dessa entrada criando, né, o que a gente chama de símbolos, né, para poder fazer essa representação. No caso aqui eu estou utilizando a letra A para poder representar o primeiro número e a letra B para representar o segundo número. Então, de uma forma genérica, eu estou fazendo a representação por A de um primeiro número e por B de um segundo número. Aí vai ficar aí bem aberto, né? Seja qual for o usuário que esteja resolvendo o problema, na hora que ele informar o número, o primeiro número vai ser a representação da letra A e o segundo número da representação da letra B. Bom, resolvido o problema da entrada, eu vou passar para... Bom, agora eu já tenho os números. Como é que efetivamente agora eu vou conseguir resolver esse problema? Aí já vem a questão, né, matemática, né? Como eu quero fazer a somatória de dois números, né, o que foi colocado logo no início, eu tenho que fazer uma representação dessa operação que vai ser executada. Aí eu vou utilizar o símbolo matemático, né, o sinal de mais, para poder fazer a somatória dos números que foram representados aí na entrada pela letra A e pela letra B. Então, eu fazendo a somatória, né, do número que está representado lá pela letra A com mais o número que está representado pela letra B, eu consigo fazer a somatória. E o resultado, né, ele precisa ser guardado em algum lugar, né? Então, depois que eu tenha a entrada dos dois números feito a somatória, eu preciso guardar o resultado em algum lugar, né? Porque uma coisa é você fazer uma somatória de cabeça, né? Você recebe os números e você já responde. Mas vejam que você guardou, né, na sua mente a resposta. Só que como eu vou utilizar isso para poder fazer uma representação e depois para virar um programa em um computador, isso tem que estar armazenado em algum lugar específico. Então, da mesma forma que a entrada eu represento pela letra A e pela letra B, as entradas, né, pela letra A e pela letra B, o resultado eu preciso armazenar em algum lugar e eu estou representando aí pela letra R, né? Então, dessa forma, eu consigo fazer a somatória. E, finalmente, na análise, a última parte é a saída, né? O que eu vou apresentar para o resultado, para o usuário como saída, né? Na hora que eu estou definindo, né, o que efetivamente vai ser realizado, que é o resultado da soma. E a saída, obrigatoriamente, né, vai precisar aparecer, né, a letra R, né, para poder fazer a apresentação do resultado. Observem que quando eu faço a análise, eu defino as entradas, né, aquelas que são obrigatórias, que sem elas eu não consigo resolver. Defino como eu vou resolver, fazendo uma operação matemática, guardando o resultado em algum lugar e depois definindo a saída. No momento que eu faço a análise, eu praticamente estruturo tudo o que precisa acontecer. Então, essa análise é bastante importante em razão dessa situação, né? Porque eu acabo estruturando tudo o que precisa acontecer, definindo inclusive, né, os símbolos que vão ser utilizados durante o meu programa, né? Os identificadores que eu vou utilizar durante o meu programa ou o meu algoritmo. Ok, então, finalmente, né, agora eu vou organizar com base naquilo que eu pensei lá quando eu fiz a análise, né? Qual vai ser a sequência de operações que precisam acontecer para que eu chegue àquele resultado, né? Então, com base na análise, a primeira coisa que vai acontecer é entrar com o primeiro número, né? Aí tem aqui a representação, entrar com o primeiro valor, que seria a letra A, entrar com o segundo valor, que seria a letra B,
realizar a operação matemática, né? R recebe A mais B, e depois apresentar o resultado. Veja que eu estou estruturando aqui, né, a operação para realizar a soma de dois números, tudo aquilo que foi pensado, né? No momento que eu pensei as entradas, no momento como resolver fazendo a somatória e guardando o resultado em algum lugar, e a saída. E precisa acontecer dentro dessa sequência, né, que está sendo apresentada aí. Então, basicamente, eu estou estruturando, né, um algoritmo. Um algoritmo ele vai dar uma sequência de passos de algumas das coisas que precisam acontecer para que efetivamente eu consiga chegar em algum lugar. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Com relação Ok. a isso? Beleza. Uhum. Muito bem. Ocorre o seguinte, né? Vamos analisar também mais uma coisa a respeito dessa sequência de operações que estão sendo colocadas aqui. Observem que alguns passos, né, me permitem que eu altere a ordem. Por exemplo, entre a letra A e a letra B, né? Entrar com o primeiro valor, entrar com o segundo valor, né? O A e B. Eu poderia alterar a ordem, né, dessa sequência e não ia alterar o resultado. Contudo, eu não consigo, por exemplo, executar a letra C sem antes ter a letra A e B, né, executada. Então isso também acontece, né? Em algumas situações eu consigo, né, alterar a ordem, né, da sequência de operações que vão ser executadas sem alterar, né, o resultado do problema. E em outras situações não me permitem, né, fazer alterações dessa ordem, né? Então isso acontece muito porque cada um, né, pensa de uma forma diferente, né? Então eu posso criar uma sequência, é muito comum isso, né? Eu criar uma sequência diferente da do colega, né? Para o mesmo problema, né? Desde que o resultado, né, seja aquele esperado, né? Então é muito comum em determinados problemas, né, você ter sequências diferentes ou formas diferentes de resolver um determinado problema, porque a pessoa pensou de uma forma diferente, colocou uma sequência diferente, mas conseguiu chegar ao mesmo resultado sem qualquer problema. Tranquilo? Bom, e uma outra situação também é a seguinte: ficaria muito difícil a gente conseguir deixar livre essa escrita, né, dessa sequência para ser executada, para que cada um colocasse a sua maneira, né, a sua forma de escrever. Porque já que cada um, né, pensa diferente, né, imagina, cada pessoa faria um algoritmo escrevendo de uma forma. Então, por exemplo, em vez de entrar com o primeiro valor, aí a pessoa coloca alguma coisa do tipo informar o primeiro valor. Embora não mude muita coisa, mas ficaria uma forma de escrita diferente, né? Então, para resolver essa questão de forma de escrita de algoritmos, né? Por isso que a gente tem a história da pseudolinguagem, né? A pseudolinguagem, que é uma linguagem de mentirinha, uma linguagem que vai ser utilizada especificamente, né, para a escrita de algoritmos, é só a forma que eu vou utilizar para padronizar a escrita de algoritmos. Só tem esse objetivo. E vocês ainda vão encontrar a seguinte situação, né? Cada autor de livro vai escrever de uma forma, né, essa escrita do algoritmo no momento que ele está executando. Então, por exemplo, alguns usam para saída de dados na tela, usam a palavra imprimir, outro usam a palavra escrever. Então, a pseudolinguagem só serve para isso, né? É uma forma de padronizar a escrita de algoritmo, para que não ocorra, né? Cada um escrevendo da forma que desejar, do mesmo jeito que eu coloquei aqui, né? Eu poderia escrever diferente. Então eu vou utilizar agora uma forma padronizada, né, para poder fazer a escrita desse
algoritmo, né? Então eu vou definir como é que eu vou representar quando tem entrada de dados, quando tem cálculo, que símbolos eu vou utilizar, a forma de escrita. Então a pseudolinguagem só serve para isso. E claro, vocês vão encontrar, né, cada autor, no momento que consultar algum livro aí a respeito de pseudolinguagem, cada autor vai escrever de uma forma diferente. Mas eu tenho certeza que se você tem noção de uma pseudolinguagem, com qualquer outra que você encontrar em outras literaturas, você vai entender o que significa, né? É muito comum vir em concursos públicos, né, questões relacionadas à programação e vir algoritmos, né, escritos, né, usando uma pseudolinguagem, né? Mas com certeza você vai conseguir perceber, né? A gente vai utilizar um padrão aqui, mas eu tenho certeza que você vai conseguir perceber o que o autor vai querer dizer no momento que ele coloca lá uma pseudolinguagem que tenha alguma palavra diferente, né? Porque em geral elas são bem direcionadas, né? É muito comum representar entrada, saída e tal, usando basicamente aí um mesmo formato. Bom, então o primeiro item da nossa pseudolinguagem que nós vamos utilizar aí nos nossos algoritmos são os identificadores, né? Os identificadores eu vou utilizar para definir qualquer entidade que eu vou utilizar dentro de um algoritmo ou programa. Por exemplo, os símbolos que eu utilizei lá para representar a entrada. Eu usei o A e o B, né, para representar as entradas. O R que eu utilizei para poder representar o recebimento do cálculo. Então, isso são identificadores, né? Então, tudo que eu vou utilizar para representar um elemento dentro de um algoritmo são chamados identificadores, beleza? Muito bem. Esses identificadores é muito comum também a gente seguir uma regra para poder colocar o nome desses identificadores. Por quê? Como eu falei, a gente vai utilizar os nossos algoritmos para transformar esses algoritmos em programas. Como eu vou transformar esses algoritmos em programas, e os programas usam como base, né, a linguagem inglesa, a língua inglesa, os caracteres que nós utilizamos, especiais na nossa língua, na língua portuguesa, como cedilha, atil, eles não são válidos, né, para a linguagem inglesa, porque não usa, né, os mesmos caracteres. Então, por isso, em razão dessa situação, né, praticamente todas as linguagens usam como base a língua inglesa, eu tenho uma regra na hora de definir o nome desses identificadores, que eu estou chamando aqui de nomeação de identificadores, né? Então ele precisa começar com um caractere alfabético, né? Começar sempre com uma letra. Pode utilizar caracteres tanto alfabéticos quanto numéricos na sua composição. Eu posso ter letras e números, mas desde que comece por uma letra. A gente sempre procura utilizar nome bem significativo. A ideia do nome significativo é alguma coisa que possa realmente identificar aquilo que eu quero representar. Então, se eu quero representar o nome de uma pessoa, então, por exemplo, eu poderia utilizar como identificador a palavra nome, um identificador. Se eu quero representar um número, aí eu utilizei lá o A e o B, poderia ser X e Y, né, que normalmente representam um número. Então a ideia de nome significativo, né, seria mais ou menos isso. É porque assim, eu poderia utilizar um identificador válido que não representaria muito bem a coisa. Por exemplo, digamos que eu queira representar o nome de uma pessoa. Aí eu vou lá e coloco o meu identificador com o nome de Maria. Ora, Maria estaria correto, né? Porque começa com um caractere alfabético e tem outros caracteres alfabéticos, né? Maria. Só que pra gente, Maria é um nome próprio, né? Ou seja, vai ser um identificador válido, mas está mais para representar um conteúdo do que um identificador. Então, não seria, né, muito interessante você utilizar
esse identificador com o nome de Maria. Então vejam, me permite, né, usar como identificador esse nome, Maria, mas não é interessante porque ele pode ser a representação de um conteúdo do identificador. Então, não é interessante você utilizar. Não utilizar caracteres especiais, né? Cedilha, atil. O único caractere especial que ele ainda aceita é o underline, tá? No momento que eu estou definindo um nome, o underline é o único caractere especial que é aceito. Todos os outros, né, eles não são aceitos. Não utilizar espaços em branco, né? Eu não devo utilizar nenhum espaço em branco, as linguagens não permitem, né, utilizar espaço em branco. E não utilizar palavras reservadas da linguagem de programação que eu estou utilizando. Então isso vai depender, na hora que eu estiver fazendo, né, a programação, eu não devo utilizar nenhuma palavra que seja específica da linguagem. Por exemplo, a palavra main. A palavra main é utilizada na linguagem C++ para representar a função principal. Então, a palavra main, né, eu não poderia utilizar para um nome de identificador. Tudo bem até aqui? Quando, Sim. quando cansar, avisem. Vamos lá. Bom, então, aí tem uma representação gráfica, né, de como eu posso utilizar os identificadores, né? Então, eu tenho aqui, começa sempre por uma letra, né? E posso ter outras letras e outro número, né? Para poder fazer a identificação aí de um objeto ou de um elemento aí dentro da linguagem. Então, esse é o primeiro item. Bom, uma outra coisa que tem relacionado aos identificadores é em relação ao tipo, né? Aí eu tenho dois itens que eu tenho que analisar. Primeiro, se esse identificador vai ser constante ou se esse identificador vai ser variável. Bom, como o próprio nome sugere, identificador constante seria aquele que ele vai receber um valor e não vai se alterar em nenhum momento. Em nenhum momento. Bom, são situações bem específicas, né? Por exemplo, digamos que eu esteja utilizando lá para resolver algum problema o valor de π, por exemplo. Ora, o valor de π é um valor fixo, 3,1416, etc, etc, etc. Esse valor não vai se alterar. Então, por mais que eu utilize, né, várias vezes esse identificador durante o programa, um programa lá qualquer que utilize, né, o valor de π, esse valor não vai se alterar de maneira nenhuma e nem pode, né, se alterar. Seria o exemplo de um identificador constante. E a outra situação é o identificador variável, né, que ele pode ser alterado. Logo no início eu falei para vocês, né, que um usuário poderia entrar com valor 5 e 9 e outro usuário, numa outra situação, poderia entrar com valor 2 e 3. Então, esse identificador, né, poderia mudar de valor. Aí seria o identificador variável. Bom, nessa questão de constante e variável, a gente utiliza tanto o identificador variável que a gente nem costuma fazer referência, né, à palavra constante, né? É muito difícil você encontrar. Em geral, quando a gente fala de identificador, a gente já fala assim: quais as variáveis que vão utilizar? Não é assim que a gente tem nos programas? Quando a gente está criando algum programa, aí define aí as variáveis. Você já fala, né? Que o identificador vai ser do tipo variável. Embora, né, você possa ter um identificador do tipo constante, né? Em geral, as pessoas acabam generalizando e acabando só falando a palavra variável. Dificilmente você vai ver alguém ensinando programação, né? Falando que, olha, vocês vão agora utilizar identificador variável. Em geral, já fala só assim, vocês vão utilizar as variáveis, né? Já coloca. Tanto a constância, né, que você tem de uso de identificadores do tipo variável, a gente acaba fazendo referência só ao identificador variável.
por isso que a gente acaba falando só variável. Mas a gente tem que lembrar que tem identificadores, né, do tipo constante, sim, né? Que a gente pode, né, utilizar identificadores do tipo constante, né? Mas com certeza vocês já perceberam que na prática a gente já costuma, né, denominar todo mundo de variável, né? Faz a declaração de variáveis. Não, peraí, fazer a declaração de identificadores do tipo variável, né? Mas pode ter identificadores do tipo constante. A gente acaba generalizando, muito embora seria o correto identificador constante e identificador variável. Beleza? Uma outra preocupação é em relação a tipo de identificador, né? Eu preciso dizer quais as informações possíveis, né, esse identificador pode guardar, pode armazenar. Aí é muito comum, né, eu utilizar identificadores do tipo inteiro, real, caractere ou lógico, né? Identificador inteiro, um número inteiro, identificador real, um número real, identificador do tipo caractere, né, uma letra, e identificador do tipo lógico, falso ou verdadeiro, tá? As linguagens de programação mais atuais, né, como o Python, por exemplo, ela já faz automaticamente no momento da declaração da variável e na atribuição de valores, ele define esse tipo de informação que vai armazenar, né? Na linguagem C++, a gente é obrigado ainda a dizer se o identificador vai ser do tipo inteiro, real, caractere ou lógico. Mas nas linguagens mais atuais, como o Python, por exemplo, no momento que eu armazeno alguma coisa numa variável, automaticamente, né, ela adquire, a linguagem interpreta, né, que a variável vai ser daquele tipo específico, né, que eu estou colocando na informação. Então, aí no momento que eu troco, né, um conteúdo e coloco de outro tipo, automaticamente a variável também já faz essa troca, né? Mas na linguagem C++ que nós vamos utilizar, eu ainda vou ser obrigado, né, a colocar que tipo de informação aquele identificador constante ou variável vai poder armazenar, tá? Então eu sou obrigado ainda a colocar. Embora eu possa alterar, né, o tipo de identificador durante a execução do programa. Então eu posso criar um identificador inteiro e posso fazer com que ele se torne real. Posso criar um identificador real e posso fazer com que ele se torne inteiro. Então alguns identificadores me permitem, ao longo do programa, fazer alteração do tipo, embora eu tenha declarado, né, no início do programa que ele é de algum tipo específico. Tranquilo até aqui? Sim. Já estão por aí? É porque eu só consigo enxergar minha tela aqui. Eu não consigo enxergar a tela com vocês. Então, se escrever alguma coisa, é melhor falar, porque... Muito bem, vamos lá. Continuando, então. Bom, então, no momento que eu estou iniciando um algoritmo ou programa, eu tenho que fazer a declaração desses identificadores, né? Eu tenho que dizer se ele vai ser constante ou variável, né? E que tipo de informação aquele identificador vai armazenar. Na nossa pseudolinguagem, no momento que eu vou declarar, né, os meus identificadores, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar ou a palavra inteiro, ou a palavra real, ou a palavra caractere, ou a palavra lógico, sublinhada aí, seguido de 2 pontos, depois o nome do identificador. Aí o nome seguindo aquela regra, né, de nomeação. Começar por letra, pode ter letras ou números, não ter caracteres especiais, não ter espaço em branco, etc. Se tiver mais de um identificador do mesmo tipo, aí eu separo por vírgula. E no final eu termino com um ponto e vírgula.
Como nós vamos usar a linguagem C++, né? Esse tipo de pontuação que a gente vai utilizar, embora seja num algoritmo, né? Na linguagem, essa pontuação é muito importante, né? Principalmente na linguagem C++. No momento que eu tenho que terminar com um ponto e vírgula, né? Então isso é muito importante. Então a gente vai, desde já, né? Inclusive na pseudolinguagem, sempre considerar como importante, né? As pontuações, né? Onde tem vírgula para separar identificador, onde tem ponto e vírgula para terminar uma sentença. Porque lá na linguagem, quando eu termino uma sentença, eu preciso também terminar com ponto e vírgula, tá? Por exemplo, na linguagem Python, ela acabou muito com isso, tá? Na verdade, ela analisa a linha onde cada informação está sendo colocada, né? Então, eliminou lá a necessidade aí de ponto e vírgula na maior parte dos casos, né? Então, as linguagens vão se modernizando e vão se alterando aí as regras. Como nós vamos utilizar, né? Uma linguagem com uma tipagem muito forte, né? Como C++, que é muito semelhante a Java, né? Que também ainda é muito utilizado. Essas identificações aí de final de comando ou de declaração com ponto e vírgula ainda é bastante importante, tá? Então precisa ser considerado. Então é dessa forma aí que eu vou fazer a declaração toda vez que eu for precisar, né, escrever um algoritmo. Bom, outro item da pseudolinguagem são as expressões, né? Que eu vou fazer uma combinação de variáveis, constantes e operadores, né? Que uma vez avaliada vai resultar de um valor, né? Aí nas expressões a gente vai utilizar com certeza operadores aritméticos, né? É muito comum fazer uso de cálculos, né, dentro de um programa, muito embora, né, eu tenha programa que não tenha cálculo, mas fatalmente, né, em alguma situação eu vou precisar utilizar cálculo. Aí cálculos matemáticos, eu vou utilizar os operadores aritméticos. Aí na nossa pseudolinguagem, o operador que a gente vai utilizar é o sinal de mais para realizar uma operação de soma. Aí tem os exemplos logo aí do lado. O sinal de menos para realizar a subtração. O asterisco para simbolizar a multiplicação. O barra para simbolizar a divisão real. A divisão real é aquela que, quando sobra resto, né, eu faço aquela jogada de incluir o zero, né, no momento que eu estou fazendo um determinado cálculo. O div, para identificar uma divisão inteira, é aquela que eu vou fazendo até aparecer o resto, né? Então, no momento que sobra resto, eu paro a operação e depois eu apresento o resultado. E vejam que tem resultados totalmente diferentes, né? Numa divisão real, por exemplo, se eu dividir 5 por 2 numa divisão real, dá 2,5, né? 2,5 no nosso sistema de medidas, né? O 2,5, como eu já falei que a linguagem utiliza o esquema americano, né? Então o separador decimal americano é o ponto, né? Por isso que aparece aqui 2,5 aí. Já numa divisão inteira, o resultado é somente 2, né? Então, ora eu vou precisar de uma divisão real, ora eu vou precisar de divisão inteira. Então, vai depender da situação que eu desejar, né? Aí tudo vai depender do problema que eu estou resolvendo e eu vou analisar qual a forma de divisão eu preciso fazer, né? Tudo bem? A divisão real e a divisão inteira? Uhum. Beleza. Tem ainda o operador mod, que representa o resto da divisão inteira, né? Então, no momento que eu faço uma divisão, ele só cabe, né, no caso, para a divisão inteira, né? Não cabe para a divisão real, o operador mod. É quando eu quero obter o resto de uma divisão inteira.
Quando eu uso o div, né, como eu usei aqui em cima, 5 div 2, eu obtenho o quociente, né, o resultado, que é 2. Embora exista resto, mas a resposta é o quociente. No momento que eu uso o operador mod, 5 mod 2, aí já me interessa o resto da divisão. Vejo que não me importa aqui com o quociente. O que me interessa seria apenas o resto da divisão inteira. Os dois asteriscos eu vou utilizar para potenciação, tá? Então, por exemplo, 4 elevado ao quadrado. Aí eu utilizo aí os dois asteriscos para representar. E quando eu precisar da raiz quadrada, eu uso a palavra raiz e coloco entre parênteses, né, ou o identificador ou o valor que eu quero calcular a raiz quadrada. Nesse pontapé inicial, né, a gente vai se limitar nessas operações aritméticas, né? Embora eu possa criar outros operadores, outras formas de cálculo, né? Poderia criar cálculos logarítmicos, poderia colocar raiz cúbica, poderia criar outras estruturas, mas nesse início a gente vai utilizar apenas esses operadores. Em relação à prioridade dos operadores, né? A ordem que vai ser executada segue exatamente a ordem matemática, né? Então acompanhe a regra da matemática. A gente precisa ter muito cuidado porque no momento que você mistura operadores, coloca, por exemplo, sinal de mais, soma e subtração, multiplicação e divisão, a regra matemática, em geral, ela faz primeiro a multiplicação e a divisão e depois ela faz a soma. Então, se eu quero que aconteça de uma certa forma a operação que eu estou fazendo no meu algoritmo ou programa, eu preciso especificar muito claramente, né, para que não saia um resultado incorreto, né? Principalmente quando tem cálculos de média, por exemplo, né? Vai somar vários valores e dividir pela quantidade. Se eu não colocar o parênteses, né, para dizer para primeiro acontecer a soma e depois fazer a divisão, ele vai primeiro dividir e depois somar o restante, aí vai dar resultados incorretos, né? Eu preciso ter muito cuidado com relação a essa prioridade aí de operadores que eu vou utilizar, porque eu posso ter problema em relação a isso, né? Bom, eu posso ter também expressões lógicas, né? Onde eu vou ter como resposta um resultado lógico, né? Falso ou verdadeiro. Aí para isso eu vou utilizar também, né, operadores lógicos, o igual para igual a, o sinal de menor e maior junto, né, para representar o diferente, o sinal de maior que, o sinal de maior, o sinal de menor que, o sinal de menor, maior ou igual, eu coloco o sinal de maior e o sinal de igual, e menor ou igual, o sinal de menor e o sinal de igual junto. Então são esses símbolos que nós vamos utilizar para representar as expressões lógicas nos nossos algoritmos, né? Embora, né, a gente vai ver que alguns símbolos desses daqui são diferentes nas linguagens que a gente vai utilizar, né? Por exemplo, o diferente na linguagem C++ é exclamação igual, né? Não é exatamente esse que está aqui. Esse é somente para escrito do algoritmo, que a gente vai começar, né, dando pontapé, escrevendo só os algoritmos. Depois, quando a gente passar para a linguagem, aí vai ser outra coisa. Aí a gente já só pensa na linguagem. Mas enquanto pensar nos algoritmos, a gente vai utilizar esses símbolos para fazer a representação das expressões lógicas, né? E ainda tem as expressões lógicas, né? Os operadores, né? Conjunção, disjunção, negação. Aí eu vou utilizar o e, o ou e o não, né? Então tem um exemplo aí da expressão. Em um lado 6 é igual a 5, aí e 9 é menor ou igual a 9. Aí eu analiso a primeira parte, 6 é igual a 5, falso ou verdadeiro? Aí é falso. Aí eu olho o outro lado, 9 é menor ou igual a 9? Aí é verdadeiro.
Aí eu vou ter falso e verdadeiro. Aí falso e verdadeiro, vou ter como resultado final falso. Porque o e, né, para que fosse verdadeiro, eu teria que ter os dois lados, né, sendo verdadeiros. Já o ou é um pouco diferente, né? O ou basta que um seja verdadeiro para que toda a sentença seja verdadeira. Aí nesse segundo exemplo da disjunção, o ou, 6 é igual a 5, falso. 9 é menor ou igual a 9, verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro, aí toda a sentença vai ser verdadeira. Aí a disjunção tem essa questão. Basta que um, né, seja verdadeiro para tornar toda a sentença verdadeira. Eu posso até ter mais de dois, né? Aí eu estou dando exemplo com dois, mas eu poderia ter mais de dois na sentença, na expressão. Bastaria que um estivesse verdadeiro para tornar toda a sentença verdadeira. Depois tem a negação, né? Que é justamente o inverso do que está colocado lá. 9 é menor ou igual a 9, isso aí é verdadeiro. O não verdadeiro é falso, né? Então, a negação. É um pouco mais difícil você utilizar a negação, né? Mas é possível, em algumas situações, né, você colocar o inverso nas expressões lógicas. Tá? Aí tem aí o resultado, né? Toda vez que eu usar uma expressão lógica, eu vou ter como resultado aí verdadeiro e verdadeiro sempre vai ser verdadeiro. Aí em qualquer outra situação com o e, observem que sempre vai ser falso, né? Verdadeiro e falso, falso, falso e verdadeiro, falso, tal. E já o ou é o contrário, né? Eu só vou ter falso no momento que as duas sentenças ou mais, né? Duas ou mais sentenças forem todas falsas. E eu vou ter falso. Em qualquer outra situação, basta que um seja verdadeiro para tornar a sentença verdadeira. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Ainda estão por aí? Sim, eu tô. Tá acabando, tá acabando. Bom, aí tem o comando de atribuição, né? Eu coloco o identificador, seta para a esquerda, mais a expressão o valor. Aí tem alguns exemplos aí, ó. Tem uma declaração, inteiro A, real B, caractere letra, caractere nome, lógico teste. Aí o comando de atribuição eu estou usando aí o símbolo, a setinha para a esquerda, né? A recebe 5, B recebe 3,6, letra recebe M, o nome recebe governo federal e o teste recebe falso. Observem que quando eu uso um único caractere, eu uso aspas simples, e quando eu uso uma cadeia de caractere, eu uso aspas duplas, né? Depois tem um comando de entrada, aí eu uso a palavra ler, seguido do identificador, tá? Então são usados para representar a entrada de dados. Então nós vamos, toda vez que representar a entrada de dados, eu vou usar o comando ler. Aí, por exemplo, tem aí inteiro A, caractere nome, aí tem imprimir, digite um número, que é uma saída de dados. Aí ler A representa ler a entrada de dados do número inteiro que vai ser armazenado na variável A. Imprimir, informe seu nome, é uma saída de dados que mostra esse texto na tela. E tem ler nome, representa a entrada de dados de um nome. E depois os comandos de saída, né, utilizado para mostrar os resultados das operações no computador, que vai ser representado, né, conforme definido pelo usuário de acordo com a resposta esperada, né? Aí eu posso mostrar, imprimir o identificador, ou seja, ele vai mostrar o conteúdo do identificador. Imprimir o resultado de uma expressão, eu posso colocar A mais B, ele vai colocar o resultado da operação de A mais B. Eu posso mandar imprimir um texto, aí o texto que está entre aspas vai sair na tela. Imprimir um texto seguido de uma expressão, ou imprimir um texto seguido de identificador. Então eu sempre vou utilizar um comando de saída, né, nos vários formatos. Aí tem os exemplos aí de saída com identificador. Eu criei um inteiro A, atribuí 5 para A e mandei imprimir A.
Então na tela do computador vai sair apenas o valor que é o conteúdo de A, né? Que neste exemplo é 5. A saída com expressão. Eu criei duas variáveis inteiras A e B, atribuí 5 para A, atribuí 3 para B, e depois mandei imprimir o resultado de uma expressão, A mais B. Como A é 5 e B é 3, aí dá a somatória 8, vejam que ele exibe na tela apenas o 8. Então, se eu coloco imprimir uma expressão, ele mostra na tela apenas o resultado. Depois, saída com texto, né? Imprimir um texto entre aspas, né? Digite um número, vai sair na tela exatamente o texto que está entre aspas. Imprimir boa noite, vai sair na tela exatamente, né, o texto que está entre aspas. Então eu quero só exibir alguma coisa na tela. Depois, saída com o texto seguida de uma expressão. Criei duas variáveis A e B, atribuí 7 para A, atribuí 9 para B. Aí mandei imprimir um texto, soma igual, seguido de resultado de uma expressão, A mais B. Então ele vai somar o A mais B, 9 mais 7 dá 16. Aí ele vai colocar a palavra soma igual, o texto que está entre aspas, seguido do resultado da expressão. Depois, saída com texto seguido de identificador. Ele vai colocar, tem aqui, inteiro A, B e resposta. A atribuiu 7, B atribuiu 9, resposta recebe A mais B. Aí mandei imprimir a soma entre texto, o conteúdo da variável A, que é 7, texto e conteúdo da variável B, que é 9, é igual a texto, o conteúdo da variável resposta. Aí na tela saiu, né, desse jeito. Soma entre 7 e 9 é igual a 16. Então, onde tem o texto entre aspas, ele coloca exatamente igual na tela. Onde tem o identificador, ele coloca o conteúdo do identificador naquele momento. Então, para A ele colocou 7, para B ele colocou 9 e para a resposta ele colocou 16. É muito comum, né, a gente utilizar saída utilizando combinação aí de comandos. Tudo bem até aqui? Terminamos Sim. aí essa